Bom, hoje eu estarei falando a respeito da segunda lei de Ohm e o que rege a segunda lei de Ohm. Essa lei ela vai reger o seguinte, que existe uma relação da resistência elétrica em relação ao comprimento e à seção. Então, se nós formos pegar um fio, por exemplo, a resistência desse fio ele está relacionado ao seu comprimento e o tamanho da sua bitola, que é a seção dele. Então, assim, quanto maior for o comprimento e menor a seção, maior é a resistência desse material em relação ao potencial, ou seja, vai passar menos potencial elétrico por ele. E se for menor esse comprimento e a seção for maior, esse material ele é menos resistivo a potencial, ou seja, ele vai fluir por ele uma quantidade maior de potencial ou no intervalo de tempo maior. Só que a resistência de um material não está ligado somente ao seu tamanho e à sua seção, ou de um fio, né, por exemplo, mas está ligado ao material que esse fio ele é feito. Vamos imaginar que nós tenhamos um carregador de celular e nós ligamos esse carregador na tomada. E do outro lado está o celular, da outra ponta do fio, o celular sendo carregado. Esse fio ele tem um comprimento, vamos imaginar, X, e ele tem uma bitola X. Esse celular ele vai levar um tempo para se carregar. Só que se a gente pegar o mesmo fio e cortar ele no meio pela metade, esse tempo de carregamento do celular ele também vai diminuir. Por quê? Porque como o cabo ele é menor e porém os dois cabos são iguais em relação à seção e ao material, então ele vai levar menos tempo e a gente vai observar aí na prática o efeito dessa segunda lei, que é onde vai dizer se menor o cabo e maior a seção, menos resistência esse fio vai ter, então os elétrons ou o potencial elétrico consegue fluir mais rápido e melhor através dele e também em maior quantidade. Outra questão que a lei ela vai explicar é a resistividade de um material, ou seja, é um material que esse fio é feito influencia na quantidade de potencial que trafega por esse cabo. Então vamos voltar ao exemplo do celular. Vamos imaginar que agora, em vez de um celular ligado no carregador, nós temos dois celulares, um com cada carregador e ambos ligados na tomada. Vamos imaginar que esse fio sejam feitos ambos de materiais distintos e que sejam do mesmo tamanho e da mesma seção. Vamos colocar que um desses materiais, de um desses carregadores, o fio ele é feito de cobre e no outro é feito de tungstênio. O celular que está sendo alimentado com um cabo de tungstênio, de cobre, ele vai carregar primeiro do que o celular que está ligado num cabo de tungstênio. E por quê? Aí surge essa pergunta: se ambos os cabos são do mesmo tamanho e são da mesma bitola, por que o de cobre carrega primeiro? Por causa da resistividade desse material, porque ali o elétron ele consegue fluir de uma forma mais constante e mais rápida e com mais intensidade do que o de tungstênio. Então isso a gente consegue ver na prática a segunda lei e essa aplicação, nessa aplicação quero dizer. Porque nós temos o comprimento, nós temos a bitola e o material. Então a gente vê que esses três elementos influenciam na resistência de um cabo. E a resistividade ela é dada, cada material tem a sua conforme essa tabela. E a segunda lei de Ohm ela é regida
por esta forma, onde resistência é igual a ρ vezes L, que é o comprimento, dividido por A, que é essa área transversal. Se nós formos comprar um cabo, e a gente vai ver que normalmente, ou na lateral dele, ou na embalagem dele, essa área transversal do cabo ela já vem especificada. E para efeito de fórmula, também a resistividade, ou ρ, normalmente cada material tem o seu. Então, para a gente calcular a resistência de um fio, a gente só precisa saber da metragem desse fio. Então, vamos a um exemplo para nós entendermos melhor como funciona a segunda lei de Ohm. Um cabo feito de liga de cobre possui área de seção transversal correspondente a 10 mm². Sabendo que a resistividade da liga de cobre é de 10,1 vezes 10 a menos 2 ohms por milímetro quadrado por metro, determine a resistência para 5 metros desse fio. Por onde nós começaríamos resolvendo esse exercício? O primeiro passo seria colher as informações que nós precisamos para resolver essa questão. Então vamos lá. Primeiro, vamos procurar a primeira variável da fórmula, que é a resistência. Vamos lá. Um cabo feito de liga de cobre possui a área de seção transversal correspondente a 10 mm², sabendo que a resistividade da liga de cobre é de 2,1 vezes 10 a menos 2 ohms milímetros² por metro. Determine a resistência. Opa, ele quer saber a resistência desse fio. Então, a resistência é um valor que nós não temos. O próximo é a resistividade. Então, a gente sabe que a resistividade do cobre é 2,1 vezes 10 a menos 2. E o outro é o comprimento, que está no final do enunciado, 5 metros de fio, ou seja, ele quer calcular qual que é a resistência em 5 metros de fio. E a área transversal que ele deu, que é de 10 mm². É sempre importante respeitar as unidades. Se, por exemplo, for dado uma área transversal em metros, ela vai ter que ser convertida para milímetros². Então, vamos aplicar esses valores na fórmula da segunda lei. Bom, o R é o que eu quero calcular, eu não sei, então eu mantenho o valor de R. O valor de ρ, eu sei que é 2,1 vezes 10 a menos 2, então eu coloco no lugar do ρ, vezes L, que é o comprimento, eu coloco ali o 5, dividido por 10, que é essa área transversal. Então, nossa fórmula ela iria ficar assim. E como que eu resolvo isso? O primeiro passo vai ser nós multiplicarmos 5 por 2,1, que vai ficar, no final de tudo, 10,5 vezes 10 a menos 3. Então, aqui a gente já consegue perceber a segunda lei, porque vamos substituir o 5 por 6. Que valor nós iríamos chegar? 12,6. Então, você percebe que a resistência do fio ele aumenta de forma proporcional ao seu tamanho. Então, e é justamente isso que a lei de Ohm ela vai nos dizer, que ela aumenta de forma proporcional em relação ao seu tamanho. Ou então a gente poderia jogar uma casinha para a esquerda, nós chegaríamos na resposta de 1,05 vezes 10 a menos 2. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês também na resolução deste exemplo é que é importante nós colocarmos a unidade que estamos calculando. E a resistência é sempre o quê? Em ohm. Conforme nós já vimos na primeira lei, resistência é sempre ohm. E mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês também é como que eu cheguei nessa resposta, principalmente do 10 elevado a menos 3. Vamos replicar aqui do lado, né, parte da equação, né, onde eu fiz a multiplicação de 5 vezes 2 a menos 2,1, nós vamos chegar ao valor de 10,5. E a questão é,
como é que eu fiz um 10 menos elevada a uma potência de menos 2 dividido por 10 a 10 elevado a uma potência de menos 3? Como é que eu cheguei nessa questão? Bom, se eu tenho 10 elevado a uma potência de menos 2 dividido por 10, a regra da potencialização ela vai dizer o seguinte: o número, quando ele não tem uma potência, a potência dele sempre é 1, positivo. E essa regra também ela vai dizer que no caso da divisão, se os números forem iguais, no caso nosso, se o numerador e o denominador forem iguais, eu mantenho esse valor de 10 e eu subtraio as potências. No caso, iria ficar assim, eu iria manter o valor de 10, porque os dois valores são iguais. Se caso os valores fossem diferentes, 5 em cima e 3 embaixo, ou 10 em cima e 5 embaixo, eu faria a divisão, mas aplicaria também essa regra da potencialização, que é uma potência menos a outra no caso de divisão. Se fosse multiplicação, nós somaríamos a potencialização. Então, a gente replica o menos 2, menos, por causa que é uma divisão, menos 1. O 1 ele é positivo, por isso que ele está entre parênteses. Então, se a gente aplica ali a regrinha de sinal, esse 1 positivo ele vira 1 negativo. Então, a gente vai ter menos 2, menos 1. Aí a gente aplica de novo a regrinha de sinal. Menos com menos é mais. Se é mais, então eu somo. Então, esse menos 2 vira 3. E eu copio o que? Mantenho o sinal do maior. Então, eu chego na onde? No 10 elevado a menos 3. Então, essa foi a aula de hoje. Nós falamos um pouco da segunda lei de Ohm. Nós vimos uma relação que ela tem da resistência, que é em consideração o comprimento e a seção do cabo, e mostra para a gente como calcular a resistência de um material ou de um fio. E nós poderíamos, de repente, também usar essa fórmula para achar uma seção transversal. Vamos imaginar que eu quero, né, um cabo que tenha X de resistência, que eu use o material cobre e que eu quero que ele tenha tanto de comprimento. Qual seria um cabo com a seção ideal para eu ter essa resistência que eu desejo, né? Ou se eu quisesse fazer comprar um cabo onde eu tenho uma resistência X, um comprimento X e uma seção X, qual material seria o indicado? Né? Daí a gente vai chegar no valor e vamos na tabela ver em qual valor Rho chega mais perto. Então essa foi a segunda lei de Ohm, pessoal. Eu agradeço a atenção e o empenho de todos. Muito obrigado. Boa aula.